Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, não se fala em outra coisa agora à tarde, senão da vitória do Donald Trump. O cara conseguiu, merece um prêmio Nobel da Paz. Não é que ele tirou o Lula, não. Eu sei que você está pensando isso. É outra coisa ainda mais importante. O cara conseguiu fazer o plano de paz lá entre a guerra de Hamas e Israel. E Hamas já se manifestou pelo fim da guerra, ou seja, o cara conseguiu acabar com a guerra. Isso aí tá deixando a turminha da esquerda maluca, doidinha da cabeça. Nós vamos falar sobre tudo isso agora. Nosso editorial tá completo, repleto de informações para vocês. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Só um recadinho rápido, tá? Olha só, eu estou recebendo aos montes esse tipo de publicação aqui, de comentários que vocês estão deixando. Olha só, a Maria Benedita, por exemplo, escreveu: Doutor Sandro, já estava inscrita há muito tempo e hoje apareceu sem inscrição. O que está acontecendo? Doutor Sandro, eu gostaria de saber, o senhor criou um novo canal? Porque eu estou inscrita no canal anterior, que eu estava assistindo, e não estou inscrita. Por favor, uma resposta. Ou seja, o YouTube está desinscrevendo todo mundo. A Mel Rocha escreveu: Doutor Sandro, eu já era inscrito e apareceu para eu me inscrever novamente. O Gilmar Gomes: meu nome não estava mais como inscrito, tive que me inscrever novamente. A Ana Paula: eu não entendi nada, sempre fui inscrita no seu canal e hoje estava sem inscrição. A Vilma Sena: olá, Sandro, eu tinha inscrito no canal e vi que tive que me inscrever de novo. Avisa o povo e vê se inscreve de novo. E os vídeos não estão vendo, às vezes tenho que ir lá e buscar. A Edna Araújo também escreveu: ué, deixei de te seguir? Eu não deixei. Caiu o inscrito, porém, tive que me inscrever outra vez. O Sérgio Batista: ei, doutor Sandro, dá uma olhada na sua conta. Não recebi a notificação e vi que não estava mais te seguindo. Spinola Trader, né? Doutor Sandro, te sigo há anos e hoje pela primeira vez fui acessar seu canal e apareceu para me inscrever, sendo que eu já era inscrito. É muito estranho isso. Pois é, pessoal. Então, o recadinho que eu passo para vocês aqui é que, se você não é inscrito, inscreva-se. E se você já é inscrito, confirma se o YouTube não te arrancou do nosso canal, tá? Dá essa confirmada aí, que foi um monte de gente aí que falou, né, que está sendo expulso do meu canal, sem eu expulsar ninguém, pelo contrário, eu quero que vocês sejam todos muito bem-vindos. Então, só confere aí se você está inscrito, até para receber todas as notificações. Combinado? Fechado? Agora, vamos entender o que está acontecendo? Vamos entender as matérias que estão rolando? O Hamas é aquele grupo terrorista que a esquerda ama de paixão, anunciou o fim da guerra com Israel. E aí, meu amigo, é motivo de comemoração. Tá todo mundo comemorando o fim dessa guerra maledita, né? Ou seja, tá acabando. E aí, tadinho, né? O pessoal da esquerda agora vai ficar sem narrativa de genocídio palestino. Tadinho, né? Vai defender quem agora? Os ucranianos contra a Rússia? Duvido, né? Mas dá uma olhada no que tá rolando aqui. De São Paulo News. O Khalil al-Hayya, membro da alta cúpula do Hamas, declarou nesta quinta-feira o fim da guerra com Israel. Ele afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos e de mediadores de países árabes sobre um cessar-fogo permanente. Al-Hayya atuou como negociador-chefe do Hamas nas conversas sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para a faixa de Gaza. Em setembro, ele sobreviveu a um ataque de Israel contra alvos do grupo lá no Catar. O anúncio do acordo de paz foi feito na quarta-feira. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Israel e Hamas concordaram com a implementação de uma primeira fase para o fim da guerra. Até o momento, Israel não havia ratificado oficialmente o acordo. Um encontro de ministros para discutir o tratado terminou por volta das 15 horas pelo horário de Brasília desta quinta-feira. E sim, né, foi confirmado agora o fim da guerra. Hamas cedeu, né, e a guerra terminou depois da ofensiva do Trump. Cá entre nós, também, depois que o Trump fala para você, vai ser um triste fim para você, não vai sobrar pedra sobre pedra, meu amigo, aí, né, qualquer um fecha acordo. Agora,
Outro ponto também que foi interessante é que está circulando vários vídeos na internet do povo palestino publicando vídeos para o Donald Trump, com I love you, Donald Trump, obrigado, Donald Trump, estamos com você, Donald Trump. Ou seja, o povo palestino, pela primeira vez, sente a esperança de estar livre de um regime terrorista que assumiu, né, extremista, que assumiu ali a região de Gaza, né, do povo palestino. E um dos pontos do acordo é a criação de um Estado palestino com um comitê para reestruturação da região. Pois é, a coisa está indo. 14 minutos, o Hamas acaba de declarar o fim da guerra e o cessar-fogo permanente na faixa de Gaza. A correspondente Mariana Janjacmo chega ao vivo direto dos Estados Unidos com mais informações sobre esse caso. Ela vai chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu já adianto algumas informações para vocês. O que está acontecendo neste momento é história. É uma das notícias mais esperadas no mundo inteiro. Então vamos lá. Hamas aceitou e disse que declara o fim da guerra, início de cessar-fogo permanente. Essa palavra é muito importante que o Hamas traz. Olha as informações. O chefe do Hamas na faixa de Gaza afirmou nesta quinta-feira que o grupo declara o fim da guerra e o início de um cessar-fogo permanente, de acordo com a agência de notícias Reuters. Pois é, então é o fim permanente, é um cessar-fogo em relação ao Hamas, nessa guerra aí entre Israel e Hamas, né? Então isso, sem sombra de dúvidas, de extrema importância, essa informação aqui para vocês. Vamos lá, agora, né, o Gil Diniz acaba de fazer uma publicação falando em Prêmio Nobel da Paz para o Donald Trump. Assiste isso aqui. Gente, agora Hamas acaba de declarar o fim da guerra e um cessar-fogo. A gente conversa agora imediatamente com Luca Bassani, que tem as informações. Luca. Exato, Bruno. Do lado israelense ainda há grande expectativa para que as autoridades de Israel votem em relação ao fim deste conflito, lembrando que é apenas uma formalidade, já segundo os próprios israelenses, isso já havia sido confirmado com os norte-americanos e também com os mediadores no Egito no dia de ontem. Mas o grupo terrorista Hamas, que também é um dos principais responsáveis por essa guerra, com aquele terrível atentado 7 de outubro de 2023, um sábado pela manhã, que matou mais de 1.000 israelenses, né, o dia mais sangrento para o povo judeu desde o Holocausto, ele acaba de declarar o fim da guerra e também anunciar o início de um cessar-fogo permanente. Em instantes, o negociador-chefe Khalil al-Hayya vai dar uma coletiva de imprensa para a rede Al Jazeera, essa rede qatari, e também acaba tendo uma proximidade maior com os palestinos e provavelmente anunciará todas as diretrizes que devem ser seguidas, aquilo que eles poderão oferecer já neste momento, ao mesmo tempo aquilo que eles esperam que aconteça, obviamente o fim de todas as hostilidades, de todos os bombardeios e a retirada do exército de Israel para a primeira linha das 3 linhas que foram delimitadas pelos Estados Unidos na apresentação do plano de 21 pontos de Donald Trump. Então essa é a notícia de momento, é uma notícia que muitos de nós que trabalhamos com o jornalismo internacional esperávamos poder dar ao longo desses 2 anos de sofrimento, tanto para israelenses quanto para palestinos. De acordo com um dos beligerantes, o grupo terrorista Hamas, a guerra terminou e um cessar-fogo permanente irá iniciar imediatamente. Mais informações chegarão logo mais com esta coletiva de imprensa, lembrando que mais cedo também os Estados Unidos e também parte dos israelenses confirmaram que a expectativa para a libertação dos reféns é para a próxima segunda-feira, ou seja, daqueles 48 reféns que ainda estão sob a custódia do grupo terrorista, 20 a 22, não se tem a certeza desse número, acreditam estar com vida e serão colocados em liberdade no começo da semana que vem. Apesar de termos que ainda esperar alguns dias para que isso aconteça, a guerra deve já terminar neste momento, ou seja, agora, nesta quinta-feira para sexta-feira, terminando com os bombardeios, com a ação militar de infantaria dos israelenses e, obviamente, facilitando o acesso à ajuda humanitária para todos os palestinos. Ficaremos de olho e voltaremos com mais atualizações a qualquer momento.
Ainda com você, Luca, rapidamente, a gente se lembra muito bem daquele vídeo de um refém que chegou a divulgar um vídeo abrindo uma cova, né? A gente viu que a saúde estava muito complicada, muito debilitada, e aí surgiu depois um outro vídeo, ele andando no interior de um veículo. Esse rapaz também é um refém com uma expectativa de ser liberado, é isso? É isso mesmo. Por enquanto, o nome daqueles que estão com vida é mantido em sigilo. Em alguns casos, as famílias têm acesso a essa informação por ser algo extremamente delicado, extremamente traumático, né? Imagina esperar por mais de 2 anos o retorno dos seus filhos, dos seus pais, dos seus maridos ou das suas esposas e não ter essa certeza. Mas para a imprensa, aquilo que nós conseguimos ter acesso é que este refém, que era um jovem de 22, 23 anos, que estava cavando a própria cova num vídeo extremamente comovente, deve ser um daqueles colocado em liberdade na próxima segunda-feira. A grande dúvida por parte de Israel é se eles vão conseguir repatriar todos os corpos dos reféns que faleceram ao longo desses 2 anos. Afinal, dadas as condições dentro da faixa de Gaza, também havia o rumor que o próprio Hamas não tinha certeza de onde estavam todos os reféns em algum momento da guerra por conta de problemas na comunicação. Provavelmente não tenham acesso a todos os corpos para realizar os procedimentos fúnebres e dar uma despedida honrosa a essas vítimas de guerra, todas elas inocentes, sequestradas naquele 7 de outubro. Obviamente que ao longo desse processo todo mundo vai ficar de olho para ver se as hostilidades de fato não vão ser retomadas. Afinal, 2 cessar-fogo aconteceram durante esta guerra, onde prisioneiros palestinos foram colocados em liberdade e alguns dos reféns também devolvidos a Israel, mas logo em seguida a guerra retomava. Agora, com a libertação de todos os reféns vivos, o Hamas perde, obviamente, uma grande moeda de troca e ele sabe que a chance de poderem retomar a guerra, caso não sejam discutidos minuciosamente todos os pontos em seguida, obviamente que isso vai complicar a situação do seu próprio grupo, que, de acordo com os mediadores, não decidiu ainda abandonar completamente o poder da faixa de Gaza. Essa é a principal questão. A gente fica muito feliz de trazer essa notícia de que a guerra está se encaminhando para o fim, que as mortes vão, obviamente, acabar nesse momento, mas há muitas perguntas. O que fazer com 2,3 milhões de palestinos em um cenário de guerra onde 90% da estrutura urbana está destruída e onde, obviamente, muitos traumas ficam remanescentes desse período? Essas respostas teremos em breve. Por enquanto, ficaremos de olho a ver o que o Hamas declarará, possivelmente dizendo que vai, por hora, abandonar esta guerra, assim como já foi comunicado pela rede Al Jazeera, a rede do Catar. Voltaremos em breve com mais notícias, Bruno. Pois é, né? Parabéns aí pro pessoal aí que fez essa matéria aí, matéria muito boa, né? É importante a gente falar, né, que o repórter aqui, ele trouxe alguns dados, né, importantes. Um deles é que foram 250 pessoas levadas reféns. E a expectativa é que 20 vão voltar para casa. E aí, ainda tem gente que se pergunta qual é o lado errado, né, dessa história. Então, já fica claro e evidente qual é o lado errado, né, dessa história. E aí, olha só que interessante aqui. O gabinete de Netanyahu postou uma imagem do Trump com o Prêmio Nobel da Paz. Abre aspas, merece. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou nesta quinta-feira nas redes sociais uma imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebendo o Prêmio da Paz. A publicação foi feita após o anúncio, nesta quarta-feira, de um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Lembrando a vocês que não é a primeira vez, né, não é a primeira vez que o Trump encerra uma guerra, né, e aí, né, a esquerda insiste em dizer que o Donald Trump é o homem malvadão, né, o pior coisa que pode existir, mas é o cara que acaba com guerra, né, brincadeira. E aí a Jovem Pan também fez uma publicação aqui de um trecho, né, do Trump, dizendo que o Hamas deve libertar os reféns até a terça-feira. Escuta só. Vamos resgatar os reféns na terça, segunda ou terça-feira, e esse será um dia de alegria. Vou tentar fazer uma viagem até lá. Vamos tentar chegar lá e estamos trabalhando no momento exato. Vamos ao Egito, onde teremos uma sessão de assinaturas e uma sessão de assinaturas adicional.
Já tivemos uma sessão com alguém me representando, mas ainda falta uma sessão oficial. Pois é, agora é oficial, né? Notícia muito boa. Falando ainda de Estados Unidos, dá uma olhada nessa matéria. Estados Unidos adquirem 20 bilhões de dólares em pesos argentinos para ajudar o governo de Javier Milei. O apoio financeiro. Os Estados Unidos adquiriram pesos argentinos e concluíram um acordo de swap cambial, né, uma troca cambial, de 20 bilhões com o Banco Central da Argentina, informou nesta quinta-feira o secretário do Tesouro do país. O apoio foi confirmado após uma reunião entre as principais autoridades financeiras dos dois países em Washington, no mês passado, durante a Assembleia Geral da ONU. Donald Trump encontrou Javier Milei e elogiou o presidente argentino e prometeu apoio total ao país, né? Prometeu total apoio ao país. Vamos lá, pé de guerra que está rolando no Congresso também, a gente precisa falar sobre isso aqui, que é muito importante. Após elevar o tom contra Lula, o União Brasil, né, e o PP, que formaram uma confederação das maiores que tem, se juntam e lideram a derrota do governo. Ou seja, o governo acaba de ganhar um novo inimigo. Em meio a uma disputa com o Palácio do Planalto sobre a permanência dos ministros André Fufuca e Celso Sabino no governo federal, o União Brasil e o PP, em aliança com a oposição, foram os principais responsáveis pela derrota sofrida pelo presidente Lula na Câmara dos Deputados. Ou seja, só para lembrar para você aqui o que aconteceu, tinha uma medida provisória. Essa medida provisória era para aumentar uns 10 impostos no seu lombo aí. Acontece que essa medida provisória foi retirada no último dia que ela tinha para ser votada. Se ela não foi votada no último dia, ela caduca, ela perde a força, ela morreu, acabou, já era, caputz, nada. E graças a Deus nós ficamos sem esse imposto no lombo. E aí o Lula tomou essa grande derrota e quem articulou e liderou essa derrota foi a União Brasil, juntamente com o Progressistas, dois partidos gigantes que se uniram e agora estão de bico, né, para o governo Lula e parecem que querem derrubar o Lula. Agora, o que é interessante nessa história aqui? O Tarcísio de Freitas comprou a briga. Gostei de ver. Teve postura. Foi lá e chamou, né, o PT e o Lula para responsabilidade. Hoje, o Haddad fez um vídeo com várias críticas e quase xingamentos contra o Tarcísio de Freitas, numa campanha grande e pesada de queima de reputação contra o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não gostou nada disso e falou, quer saber? É guerra declarada, vou soltar a chincha pra cima do PT, vou falar tudo que o PT é e o porquê que o PT só tá querendo cobrar imposto no lombo da gente. Dá uma olhada no vídeo que o Tarcísio fez aqui, né, com críticas ao governo Lula. Pessoal, a gente está aqui numa agenda no interior, trabalhando firme aqui em prol do estado de São Paulo, mas deixa eu interromper vocês um minuto, porque paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais, tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu no PT. A estratégia do PT sempre foi essa: vender um mundo perfeito na publicidade, gastando o seu dinheiro para isso, para espalhar também medo, o ódio em cima de quem pensa diferente deles. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que beira o absurdo. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, com a tabela SUS paulista, que está revolucionando a saúde do Estado. É isso que a gente está fazendo, trazendo tecnologia para combater cada vez mais o crime organizado, gestão séria, entregando obras que estavam paradas, enfrentando problemas de décadas, como a questão do Rodoanel, o metrô da linha 17, aquele metrô da Copa, a Cracolândia. Agora, ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, porque é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Pois é, recado tá dado, né? Ou seja,
Não foi nem uma indireta, foi uma diretona para o Haddad aí e para o Lula. Parece que o Tarcísio saiu, enfim, da defensiva, né? Vamos falar do Maduro? Pois é, PT, isso não é novidade para ninguém, né? Eu duvido que você tenha sido pego de surpresa com essa aqui. O PT participa de evento que tem palestra, adivinha de quem? Sim, del Bigodón, né? Do Maduro. Na última sexta-feira, o ditador venezuelano Nicolás Maduro participou do 24º Seminário Internacional, Os Partidos e uma Nova Sociedade. O evento foi promovido na cidade do México pelo Partido do Trabalho Mexicano e teve a presença do senador Humberto Costa, que é do PT. A participação de Maduro ocorreu por meio de uma videochamada. Ele deu uma palestra. As informações são da revista Cruzoé e do site O Antagonista. Por que o Maduro não foi, né? A presença dele ia ser muito bem recebida lá no México, né? Do ladinho ali do Trump, deveria ter ido, né? Mas o PT estava lá, marcando presença e assistindo a palestrinha do Maduro, né? Agora vamos falar do Gustavo Gayer. Ontem eu trouxe para vocês uma vitória do Gustavo Gayer, né? Que 2 processos que corriam contra ele lá na Câmara dos Deputados foram suspensos, ou melhor, lá no STF foram suspensos pela Câmara dos Deputados. Um movido pelo Vanderlan Cardoso, que é um senador do estado de Goiás, querendo tirar o Gustavo Gayer do jogo, né? Se o Gustavo Gayer for condenado por calúnia e difamação, pode até perder o mandato, e o Vanderlan quer a reeleição ao Senado. E sabe que o Gustavo Gayer é um nome muito forte para tal. Por outro lado, né, a contrário senso, também tinha uma ação do PT, que também foi, né, suspensa. Dá uma olhada aqui, né, a fala do Gustavo Gayer. Pessoal, estamos acabando de sair agora do Conselho de Ética, conseguimos mais uma vitória hoje, foram 2 vitórias. A primeira a gente conseguiu na CCJ, a sustação de um processo contra mim, aí do senador Vanderlan Cardoso, que quer me ver preso para ele poder ser candidato. E outra também agora no Conselho de Ética, que o PT tinha entrado contra mim. Foram 2 vitórias hoje. Hoje, basicamente, a gente enterrou qualquer possibilidade deles me caçarem, porque é isso que o sistema quer. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho que agradecer, ó, aquele cidadão ali, ó. Cadê ele ali, ó? Aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Meu advogado. Não se engane por esse jeitinho de Enzo de Alphaville, não, viu? Esse cara é guerreiro aqui, ó. Vitor Hugo. Esse aqui eu vou te contar, rapaz. A gente enfrenta tanto processo que o advogado vira amigo, né? Isso aí. Esse aqui, ó, faz descontinho bom pra mim ainda por cima, porque você sabe que como nós não faz rachadinha, não tem dinheiro, né, Vitor Hugo? Segue esse vagabundo aqui, galera. Ele é do bem. Pois é, né? Jeitão típico de goiano falar, né? Mas vamos lá. Dando continuidade aqui, olha só. Surgiu um vídeo agora de um oficial de justiça que, se não te comoveu, é porque você realmente não tá nem aí para esse país, sinceramente. Olha só, o oficial foi cumprir mais um pedido de busca e apreensão. Até ele se sentiu comovido. Dá uma olhada. Amigo, com quase 35 anos de oficial de justiça, eu nunca presenciei uma crise dessa. Dessa vez, são 2 tratores que estão sendo apreendidos. A semana, não faz 2 semanas, apreendemos um ônibus de turismo. Nós estamos prendendo carreta. Carro nem se fala. Carros são 3, 4 por dia. Eu não sei onde vamos parar. Mas, infelizmente, dessa vez também fiquei com muita dó do proprietário da fazenda, mas ele vai ter que entregar. São 2 tratores, enormes os tratores, são novos, tratores de 2023, e estão parados em razão da queda expressiva do volume de trabalho e devendo desde janeiro. Foi localizado, fui chamado, tem que aprender, não tem o que faça. É isso aí, vamos pra cima, vamos ver onde a gente vai parar com isso. Pois é. Cara, assim, é absurdo. A linha de juros que nós temos é absurda. A inflação não para de subir, e isso é em virtude dos gastos desenfreados do governo, e a situação tende só a piorar. Agora, vamos dar uma olhada nessa aqui, que essa aqui é daquelas assim, né, típicas do Mazzaropi. Kim Kataguiri está achando que é o Enéas. Dá uma olhada. Kim Kataguiri propõe que o Brasil desenvolva armas nucleares para dissuasão estratégica. O menino é um gênio, né? Fazer uma proposta dessa, que o Brasil tenha
armas nucleares num momento como esse, o Donald Trump deve olhar isso e falar, que sapiência, né? Que menininho inteligente esse. Fazer arma nuclear entregando para o Lula num momento desse para o Brasil. É uma ideia de gênio. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma proposta de emenda à Constituição que autoriza o Brasil a desenvolver armas nucleares para fins de dissuasão e defesa nacional, em caso de ameaça ao território ou o uso de armas de destruição em massa contra o país. A medida altera o artigo da Constituição que hoje restringe o uso de energia nuclear a fins pacíficos, condicionando qualquer atividade nuclear à aprovação do Congresso Nacional. A proposta de Kim Kataguiri mantém a exigência de autorização do Legislativo, mas retira a limitação aos fins pacíficos, abrindo espaço para o desenvolvimento controlado de armamentos nucleares sob supervisão das Forças Armadas. Segundo o texto, o presidente da República teria a prerrogativa de autorizar a produção e o uso dessas armas, exclusivamente com a finalidade dissuasória, ou seja, como instrumento de defesa, jamais de ataque. Agora imagina, né? A gente teve um caso recente agora do Irã querendo fazer enriquecimento nuclear, né? Enriquecimento de urânio. Pois é, né? Como é que o Trump ia observar o Brasil com uma proposta dessa, né? Dá uma olhada aqui o que o Kim Kataguiri falou. Já imaginou se o Brasil tivesse armas nucleares em estoque? O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma proposta de emenda constitucional que permite o uso de bombas nucleares pelo país em caso de ameaças. Para que o projeto seja protocolado, 171 deputados precisam assinar a emenda. Depois, a proposta passa pela Comissão de Constituição e Justiça, para o plenário da Câmara dos Deputados e para o plenário do Senado. A redação do Metrópolis veio até a Câmara para conversar com o autor da PEC e entender mais o que motivou o deputado a sugerir essa alteração. A primeira pergunta que eu queria fazer é qual que é a motivação para o senhor apresentar essa PEC? Olha, a PEC é basicamente para garantir a nossa soberania nacional. A gente está num momento de crescente tensão no mundo, né, com primeiro os Estados Unidos concedendo mísseis Tomahawk para que a Ucrânia possa utilizar contra a Rússia, também um aumento de investimento em defesa de toda a União Europeia. Nós temos uma guerra no Oriente Médio também envolvendo todos os proxies aí do Irã contra o Estado de Israel. Tem tensões crescentes também da China em relação a Taiwan, que fez inclusive com que o Japão discutisse a revogação do seu artigo 9º, que trata sobre a vedação de ter forças armadas. O Japão só tem forças de autodefesa, inclusive com uma nova a eleição provável de uma primeira-ministra que defende a revogação desse artigo. Então, nós não podemos ficar reféns da defesa de outros países. Nós precisamos ter um instrumento poderoso de dissuasão para garantir que ninguém nos queira invadir. Eu não proponho que a gente tenha uma bomba atômica para a gente usar, para a gente atacar qualquer país, para a gente conquistar qualquer país, mas que a gente tenha um meio de defesa e de dissuasão para deixar claro, olha, não invadam o Brasil, não entrem em guerra com o Brasil, porque ele tem medo de se defender. E caso a PEC avance, né, como que seria a conversa com o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que o Brasil é signatário desde 2017? A PEC, ela denuncia todos os tratados que o Brasil assinou se comprometendo a não ter armas nucleares, ao mesmo tempo que revoga todos os decretos que tratam sobre esses tratados. E como que seria o desenvolvimento dessas armas? Tanto questão de orçamento, quanto questão técnica mesmo? O senhor já prevê alguma coisa sobre isso? Olha, a PEC, primeiro, ela não entra nessa questão porque é prerrogativa do Executivo, né? Ter o planejamento orçamentário, ter o projeto de implementar isso, depende, primeiro, da aprovação da PEC e de uma discussão posterior. Mas o que eu posso adiantar para você, primeiro, que o Brasil, ele não é neófito, né, em relação à energia nuclear, em relação a tratar de atividade nuclear, né? Nós temos a experiência de Angra e também temos parceria com países que possuem essa experiência, que possuem essa expertise. E orçamento, eu defendo que o orçamento seja desvinculado, né? Que a gente não tenha a necessidade do presidente da República ser obrigado a investir em qualquer área, que ele tenha manejamento de orçamento discricionário para investimento, inclusive em defesa. E como que está a aprovação dessa pauta? O senhor já conversou com alguns outros deputados? O senhor já teve contato com o Itamaraty, com as Forças Armadas? Como que eles respondem sobre isso? Não tive contato ainda com órgãos do Executivo. Aqui dentro do Legislativo, eu sinto uma boa recepção. Vou começar a coletar as assinaturas na semana que vem. Mas o próprio ministro do
governo Lula, né, o ministro de Minas e Energia, falou sobre a necessidade da gente começar essa discussão de nós termos armas de defesa nucleares. E aqui dentro da casa eu vejo que há uma questão suprapartidária, assim, eu não vejo grandes resistências ideológicas, tirando de uma esquerda mais extremada ali do PSOL, mas eu acho que há um entendimento, pelo menos da maior parte dos parlamentares com quem eu já conversei, de que é uma proposta razoável, de que é uma possibilidade que nós devemos ter na nossa Constituição e que a gente não deve se limitar num ambiente de tensão geopolítica de maneira a nos fazer dependente de outros países. E falando em tensão geopolítica, o senhor acredita que esse projeto, essa proposta, cause uma instabilidade diplomática entre outros países e o Brasil? Olha, eu acho que não, porque vários países mantêm relações diplomáticas com outros países que possuem bombas atômicas, né? Eu acho que isso, inclusive, faria com que o Brasil fosse mais respeitado no cenário internacional e que as pessoas vissem que o Brasil não vai se fazer de escravo de países desenvolvidos que hoje mantêm um monopólio das armas nucleares. Então, eu não vejo isso de nenhuma maneira enfraquecendo o nosso posicionamento internacionalmente, pelo contrário. Só faltou ele gritar aqui, ó, viva a soberania e faz o L, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, a grande verdade, né, que a gente observa aqui, é que essa menina aqui deu uma aula, né, quase para ele aqui, né, falando dos entraves de tudo isso. Olha, o Brasil, agora, entrar numa dessa, você só pode estar de brincadeira, né? Entrar num discurso de fazer armas nucleares num momento como esse, você tá de brincadeira, né? Só pode ser algum tipo de piada. É óbvio que a comunidade internacional não vai observar isso bem. Olha com quem o Brasil tá andando. Olha quem é o presidente do Brasil. Olha de que lado o cara tá. O cara vir falar que vai fazer uma arma nuclear. Tá de brincadeira. E outra coisa, vai entregar o orçamento pro Lula chegar lá, cobrar aí mais tantos bilhões de vocês para entregar 3 traques de festa de São João, falando que aquilo é uma arma nuclear, fazendo barulho, né? Isso se não tiver financiamento da China. Aí é que o negócio fica complicado. Pelo amor de Deus. Isso aí, vendo o Brasil com o presidente que temos hoje, com as falas absurdas, com quem anda o presidente hoje, vir com essa invenção de bomba nuclear agora, é brincar com a cara do brasileiro. Não tenha dúvidas sobre isso, né? É uma verdadeira piada pronta, né? Um discurso desse aí do Kim Kataguiri, né? Tá achando que é o Enéas, tá bom? Tá achando que é o Enéas lá. Vamos lá, pessoal, por fim, mas não menos importante, né? Agora nós podemos ter até a nossa bomba nuclear e você vai ficar aqui esperando essa bomba explodir no seu colo? Entre em contato, 16 99321 0648 e Migra Mais. Entre em contato, veja a importância de você ter uma residência, tirar uma cédula no Uruguai. A importância é tão grande, mas tão grande, que você vai poder ter uma conta em dólar, manter os seus ativos protegidos, fora dessa jurisdição maluca. E não esqueça, ano que vem tem o Drex. E aí, meu amigo, depois já não se sabe. O Haddad acabou de falar na possibilidade agora de aumentar de novo o IOF. Seu dinheiro vai acabar. Então, se você tem aí uma reserva, você está juntando a sua graninha, pense, né, em se proteger no Uruguai. Entre em contato aí com a Imigra Mais. Fechado? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre uma honra e um prazer estar aqui, né, trazendo mais conteúdo para vocês. E amanhã a gente volta, né, com mais conteúdo direto aqui para vocês. Um grande abraço.